Olá, como vão todos? Mais uma vez estamos aqui na Escola Ministerial e nós estamos estudando, tirando lições do livro de Oswald Smith, Paixão pelas Almas. Nosso vídeo iniciou diferente, como você viu, com dois quadros, um falando do texto de Tiago, capítulo 1, 17, toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do alto, e depois uma palavra do autor do livro, Oswald Smith, em relação à dependência do Espírito de Deus. Ficou um tempo para que você pudesse refletir sobre isso, como nós vamos refletir sobre diversas outras coisas, né, que nós temos estudado. Nós estamos no capítulo 4, Poder do Alto, e nós vamos iniciar com uma escritura. Então, em Efésios, capítulo 1, nós vamos iniciar esses estudos com esse livro porque eu creio que nós precisamos sempre nos lembrar de quem nós somos, da onde, o porquê Deus nos chamou. Essa é a verdade. Quando pensamos no poder do alto, não é algo que é distante. O poder do alto, como no primeiro versículo que nós colocamos nesse vídeo, é o poder de Deus. E precisamos lembrar desse poder e do que Ele fez por nós. Nós vamos ler Efésios de forma diferente. Nós não vamos ler todo o texto de uma vez. Nós vamos procurar trazer alguns versículos até para que nós possamos otimizar esse tempo. Então, gostaria que os irmãos lessem, sim, esse texto em casa, e eu tenho certeza que aquilo que nós vamos comentar aqui, né, é algo que vai encorajar os irmãos. Então vamos lá. O primeiro versículo, Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esses trechos já podemos tirar algumas conclusões em relação ao propósito de Deus para nossas vidas. Primeiro, a vontade de Jesus. Qual é a vontade de Jesus? É que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Você está dentro desta vontade de Jesus? Você foi chamado por Jesus Cristo para essa salvação? Paulo entendeu. E ele diz, no versículo 2, graça e paz de Deus. Nós fomos resgatados pela graça de Deus. Então, vem uma pergunta: de onde vem o poder que nos encoraja, que nos anima a falar desse amor de Cristo, desse Evangelho de Cristo? Lembra, nós temos estudado, o título do livro é Paixão pelas Almas. Paixão pelas almas é algo que nós precisamos ter em nossas vidas. Mas de onde vai vir esse poder? Será que é algo natural? É algo que vem de mim mesmo? É algo que é da minha posição, do meu conhecimento? É algo que seja um incentivo do pastor Nelson incentivando você, vamos lá, irmãos, vamos compartilhar. É por isso? É por causa das experiências com Deus?
ou porque eu amo as pessoas. De onde vem esse encorajamento, esse ânimo? Da onde vem? Ele fala ainda mais assim: santos e fiéis em Cristo Jesus. Uma característica para você que compartilha aquilo que Deus fez por você: ser santo e fiel, ser um seguidor de Jesus Cristo, né? Se você é um seguidor fiel a Cristo, você compartilha da sua fé. Versículo 2, ele fala: graça. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. E versículo 3 em diante diz o seguinte: bendito seja o Pai de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bom, nós somos abençoados em todas as regiões espirituais. Não sei se você lembra, nós já vimos um texto anterior, e nós provavelmente vamos passar por ele novamente, onde fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Vocês lembram disso? Nossa luta é contra as autoridades espirituais da maldade. Mas nós somos vencedores, né, nessas regiões espirituais. Por isso, precisamos lembrar disso e entender por que nós somos responsáveis ou precisamos compartilhar a nossa fé. No versículo 3, né, como estamos lendo, ele diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E no versículo 4 ele fala assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. É muito simples, né? Porém ao mesmo tempo exige fé. Não sei se vocês já leram, lembram da escritura de Hebreus, que fala que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele exista e que Ele é bondoso com aqueles que o aguardam. O que isso tem a ver com poder do alto e paixão pelas almas? Bom, nós somos alcançados pela graça, estamos vendo aqui nesse capítulo, e somos abençoados nas regiões celestes para termos vitória. E aí ele vem dizendo que Deus nos escolheu. E aí você pode dizer: poxa, quer dizer então que eu já fui predestinado a algum momento da minha vida? Bom, em primeiro lugar, o Deus que eu creio, o Deus que eu tenho fé, é um Deus atemporal. E eu não quero aqui discorrer sobre o tempo Cronos, Aion ou Kyrios. Não é isso o meu propósito. O propósito é procurar fazer você entender que o tempo de Deus não é o meu tempo, nem o seu tempo. Ele é um Deus atemporal. Ele não está preso ao nosso tempo. E a sua onisciência, Ele planejou a salvação em Jesus Cristo. E para que essa salvação? Para sermos santos, separados com um propósito, irrepreensíveis em sua presença. Precisamos estar na presença de Deus o tempo todo, e Ele nos dá esse privilégio de estarmos na presença dEle o tempo todo. A predestinação é no amor,
Lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? É no amor. Se você está dentro, né, daquilo que, desse amor, você é predestinado à salvação. Olha o que diz João, capítulo 1, versículos de 11 a 13. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, mas nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Tudo isso está dentro de uma vitória espiritual. E primeiro aqui, você precisa crer. Nós estamos aqui fazendo você, trazendo à sua memória os motivos para o qual você possa transmitir o Evangelho de Deus. Mas você está vendo aqui que o tempo todo, Deus é quem está fazendo o trabalho. Ele veio, Ele nos ama, Ele nos escolhe. E o que nós devemos fazer? Versículo 5 diz: e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Eu conversei uma vez sobre adoção com um amigo meu que ele adotou uma criança e aí eu perguntei a ele como foi. Na verdade eu perguntei para duas pessoas que adotaram criança. E uma coisa em comum que eu vi, né, que eu lembro do relato deles, foi o seguinte, que eles chegaram no local, eles se inscreveram, em primeiro lugar, né, se inscreveram para que eles pudessem adotar. Há todo um critério a ser, que precisa ser seguido, entrevistas, uma série de coisas, e depois, né, até chegar a uma criança, né, que eles estejam querendo adotar, eles dizem o seguinte, que começa a ter uma ansiedade de querer ver a coisa resolvida. Mas é interessante porque assim, a adoção, né, você depois escolhe se você quer realmente, e também a assistência social vem, faz algumas entrevistas, umas visitas, então para saber se é adequado, né, a esta criança o lar. E o que eu penso sobre isso? Deus nos adotou. E é muito interessante porque uma outra coisa que eu lembrei. O processo, inicialmente, é todo dos pais. Na realidade, a criança está ali para ser adotada. Os pais, a assistência social. Então, assim, a criança, na realidade, ela não opina, né? Eles veem, claro, se vai se adaptar ou não, mas não há uma opinião. E tem muitas crianças que estão disponíveis para serem adotadas. Se você pensa nisso, Estevão? Penso às vezes nisso. Já conversando com minha esposa, e a gente pensa assim, pode não ser para agora, mas a gente tem isso em nossas mentes. Mas o propósito que eu quero trazer é porque a criança ela está ali, muitas vezes órfã de pai e mãe, ou nunca conheceu os pais, e ela está ali carente do amor de alguém que possa ali acolhê-la. Assim fez Deus conosco. Deus nos acolheu, e por Ele ter nos acolhido,
o que normalmente, conversando com alguns que já tiveram a criança, uma pessoa que a criança já cresceu e nós chegamos também a estar próximo a acompanhar esse processo, a pessoa se sente super agradecida de ter sido adotada. Claro que também não há, nem sempre há o sucesso no processo de adoção, mas aqueles no qual o sucesso vem, há gratidão. Então, vou lhe dizer, um dos motivos para você também compartilhar da fé é a gratidão por aquilo que Deus fez por sua vida. O versículo 6 diz o seguinte: para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Bom, no última parte do 5 diz, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E aí ele completa, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Deus nos alcançou com a sua graça para um propósito. Mas o que significa isso? Deixa eu citar para vocês Atos capítulo 5, versículo 25, que diz o seguinte: nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Quero usar isso como exemplo. Por quê? Os discípulos, de Jesus estavam ensinando e começaram a ensinar sobre Jesus Cristo, e as autoridades começaram a ficar incomodadas com os ensinamentos que eles, com aquilo que eles estavam pregando, e prenderam os apóstolos. Prenderam João, e quando eles iriam ser julgados no dia seguinte, e durante o tempo que eles estavam na prisão, veio um anjo e os libertou e falou para que eles pudessem continuar falando desse amor, dessa fé com as pessoas. E aí o que eles fizeram? Voltaram para o templo, para o pátio do templo. Não era o templo, isso é uma coisa a deixar bem claro, não era o templo, era o pátio do templo. E aí foram para lá ensinar. Uma das coisas que precisamos lembrar é que o seguidor de Jesus ensina a palavra dele. O seguidor de Jesus compartilha daquilo que tem aprendido com o Senhor Jesus. Depois, ainda nesse texto de Atos 5, os irmãos podem e amigos podem ler depois, eles foram presos novamente. E aí, de novo, o Sinédrio, as autoridades falam: pô, já falamos que não queremos que você ensine desse desse homem. E aí, de novo, eles falam que é importante obedecer a Deus ou aos homens. Um seguidor de Jesus obedece a Deus. Quando se vê principalmente diante de uma situação onde ele escolher entre seguir a Jesus Cristo e fazer a vontade do homem, é importante que ele saiba aquilo que ele vai fazer. E aí depois também, versículo 32 diz o seguinte: nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Tenho conversado muitas vezes com pessoas que dizem o seguinte: eu tenho dificuldade em compartilhar aquilo da palavra de Deus. E normalmente eu falo para ela o seguinte: compartilha daquilo que você está vivendo, não do que o outro viveu. Aqui os discípulos deram um exemplo, que eles eram testemunhas.
O que Deus fez na sua vida para que você seja testemunha dele? Irmãos, eu estou aqui na igreja há muitos anos, mas eu não tenho nenhuma experiência com Deus. Você precisa buscar essa experiência com Jesus Cristo. Porque se você não tiver essa experiência com Jesus Cristo, você não vai ter de fato o que testemunhar. Ou você pode até testemunhar que a igreja é muito boa, que aqui tem muitos amigos, são pessoas incríveis, porém, você ainda não teve uma experiência com Jesus Cristo. E você pode buscar essa experiência. A todos quanto receberam e que creram no nome de Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é da vontade da carne, é da vontade de Deus. Então, eu paro agora e faço um convite a você. Ir para o seu quarto, ir para um local isolado, sem ninguém, e peça: Deus, revela-se a mim. Eu quero ter uma experiência contigo. Porque Deus, Ele escuta aqueles que querem se arrepender. Por esses dias de isolamento, às vezes tenho entrado pouco no Face, mas às vezes eu entro e às vezes compartilho alguma coisa, às vezes escrevo alguma coisa, né? Hoje em dia é o terreno público, Facebook. Mas me chamou a atenção uma postagem de uma pessoa amiga que falou o seguinte: eu não vou conseguir falar exatamente o que ela disse, mas ela falou mais ou menos que se você, que se diz cristão, né, não entender que aquilo que você fizer não somente afeta o outro, mas também traz consigo o nome de Jesus, então para que você se chama de cristão? E é interessante porque, e aí eu vou te dizer, a pessoa que escreveu isso, ela não é cristã, pelo menos até o ponto, ela nunca revelou isso para mim. Nós conversamos diversas vezes e na realidade ela até tem uma certa simpatia, mas ao mesmo tempo não se decide seguir a Cristo. E eu mandei uma mensagem para ela, né? Até brinquei: puxa, você está tão assim, né? E aí depois percebi que na troca de mensagem ela não estava bem e liguei para ela. E aí perguntei: o que houve? E ela só falou: puxa, você me desculpa, eu sei que você é um cristão, mas tem pessoas que não estão andando condizente com aquilo que a Bíblia, aquilo que você muitas vezes fala, aquilo que você diz. E essas pessoas não têm respeitado, falam uma coisa e fazem outra, e me fizeram mal, Esther. E aí nós conversamos, eu tenho orado por ela, porque assim, olha, Deus nos trouxe, irmãos, para sermos testemunhas, para ensinarmos a palavra, daquilo que nós temos visto e ouvido, da nossa experiência com Deus. Não confunda experiência religiosa com experiência com Deus. E muitas pessoas que têm confundido experiências religiosas com experiência com Deus. O versículo 7 diz que nós temos a redenção por meio do sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Deus é rico em graça. E Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Deus estabelece em Cristo o seu propósito. Não é numa religião, não é num grupo religioso, é em Cristo. Então, precisamos entender que poder é esse do alto. O poder do alto não é poder humano. Oswald Smith, no seu livro, ele
ele escreve uma coisa: é o extraordinário poder de Deus e não os talentos humanos que obtém a vitória. É da unção espiritual extraordinária e não de poderes mentais extraordinários que precisamos. O poder intelectual pode encher um templo, mas o poder espiritual enche o templo de angústia de alma. O poder intelectual pode atrair numerosa congregação, mas somente o poder espiritual pode salvar almas. Precisamos de poder espiritual. Ele escreve no seu livro uma citação de Charles Spurgeon. Ou seja, o poder espiritual não é o poder da sua força, não é o poder da sua opinião, é o poder que vem de Deus. A gente precisa entender isso se que nós queremos ganhar este Brasil para Cristo. Mas ainda você pode perguntar: irmão Estevão, eu leio minha Bíblia, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu quero compartilhar minha fé, mas ainda assim tenho dificuldade. E nesse capítulo 1, de novo a gente vem falando uma coisa. Olha o que Paulo diz. Versículo 15 agora que nós vamos ler. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. E aí ele fala algo muito especial. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Você já pediu a Deus por sabedoria? Já pediu a Deus para que lhe dê esse espírito? Muitas das vezes nós temos dificuldade, com certeza você tem dificuldade, muitas das vezes nós falamos inclusive na outra aula sobre a questão da timidez, que muitas das vezes pode ser algo patológico, precisa de ajuda psicológica, mas muitas das vezes, né, nós somos o que? Estamos presos em nós mesmos. Muitas das vezes somos egoístas. Mas deixa eu falar com você uma coisa. Deus te chamou para a liberdade e para a graça dele. Você foi alcançado e resgatado pela graça de Deus. Você precisa construir esse relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, o poder do alto. O poder do alto pode te dar o espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Ele também diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Deus nos chamou para uma riqueza gloriosa. E se você ainda não entendeu essa riqueza, peça a Deus, segundo a palavra dele, que ilumine os seus olhos para que você conheça essa esperança. Versículo 19 ainda, ele fala o seguinte: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Você crê? Peça a Deus que lhe mostre essa incomparável grandeza, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando-os dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestes, regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta época, mas também na que há de vir. Entende uma coisa, irmãos? É para isso que Deus nos chamou. Aqui eu acabei de mostrar para você que você pode buscar esse poder.
a sua oração, você não sabe como orar? Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 22. Ore em cima disso pela sua vida. Ore em cima disso para que Deus possa lhe revestir do poder do alto. E assim você possa ser uma fiel testemunha e aproveitar das riquezas da sua glória. Deus tem dado oportunidades. Deus tem até me dado oportunidades, eu sou muito grato. Eu queria mais, eu quero mais, com certeza. Já tive a oportunidade de estudar a Bíblia com pessoas que se tornaram cristãs, não por causa do meu poder, mas porque elas enxergaram o poder de Deus. Eu apenas fui testemunha e ensinei. E você pode fazer isso também. Nós estamos estudando o livro de Oswald Smith, O Poder que Vem do Alto. Eu estou aqui procurando um livro, está aqui. O Poder do Alto. É o que nós vamos compartilhar nessas 2 ou 3 semanas. O Poder do Alto. Vou trazer exemplos bíblicos e também exemplos de que esse poder está à disposição sua, a você que crê e depende desse Senhor Jesus. Deus abençoe. A paz de Cristo.